começar? Bom, meu nome é Alcides, né? Todo mundo deve saber. O curso vai ser baseado nesse livro que eu mesmo escrevi. Mas outras referências que eu gosto particularmente é o livro do outro bom aqui, ó. Bom, nesse livro aqui tem, no final, tem várias referências que são boas também, mas... Então, eu vou admitir... O que eu vou admitir no curso? Vou admitir que vocês já fizeram o curso de análise na reta, né? Análise um pouco de análise do RN também, tá? Particularmente... funções de duas variáveis, que é mais ou menos essencialmente o que nós vamos lidar aqui. Então, só que de um ponto de vista de funções complexas. Então, eu vou... outra coisa também, eu pretendo dar duas avaliações no curso, uma mais ou menos na metade, outra no final, certo? E também algumas desses exercícios, tá? Bom, então, vamos começar propriamente o curso. Então, o número complexo, então, vai ser o número Z da forma x mais y, certo? Então, vou explicar aqui o i, raiz de menos 1. Então, isso aqui é o seguinte. Todo mundo sabe que o número real negativo não tem raiz quadrada, certo? Todo mundo, é real, né? Não tem raiz quadrada real. Porém, é conveniente que se introduza uma raiz quadrada, vamos dizer assim, artificial, né? Ok? Para efeito de... efeitos teóricos. Bom, então isso foi feito, mais ou menos, formalmente, no final do século XVIII, início do século XIX, introduziram um número imaginário, i, foi introduzido na matemática, e, quer dizer, o i é um número tal que i ao quadrado igual a menos 1, tá certo? Ok? E aqui o x e o y são números reais, e o z, então, no conjunto dos complexos, a gente vai denotar por um c desse tipo aí, tá? Então, o conjunto dos complexos escritos dessa maneira aqui, nós vamos pensar como sendo também o R2, né? Quer dizer, o R2, conjunto dos pares ordenados. Né? Então, esse número Z igual a X mais Y, algumas vezes nós vamos identificar
um número com o vetor xy do R2, né? Tá certo? Bom, então, usando a representação cartesiana do R2, né? Que todo mundo conhece. Então, o número complexo, o vetor xy, né, de coordenadas xy, é identificado com x mais y. Então, o x é projeção, aqui é chamado o eixo real, e aqui é chamado o eixo imaginário, certo? Ok? O eixo imaginário. O x vai ser a parte real de z, e o y vai ser a parte imaginária de z. Tá certo? Então, nós estamos agora fixando as notações, tá certo? Nós vamos utilizar durante o curso. Bom, então, dada agora uma outra representação que nós vamos utilizar também, é chamada representação polar, tá? Então, a representação polar nós pegamos a origem, que é o 0, né? Tá? Unimos aqui com o ponto Z, tá certo? Né? Então, você tem a distância aqui de Z, a origem, vai ser denotado como dessa forma aqui, norma de Z, né? Então, norma de Z, ou módulo de Z, vai ser raiz x2 mais y2, né? Ou, se vocês quiserem, raiz tá? Então, essa é a distância do ponto Z complexo à origem. Tá? Bom, aqui tem um ângulo que esse vetor forma com o eixo real. Então, esse Z ele pode ser representado na forma polar como módulo de Z vezes cosseno θ mais I seno θ, né? Certo? Ok? Então, essa aqui é a representação polar. Ok? Bom, agora, no conjunto C, quer dizer, quando nós escrevemos essa coisa aqui, nós podemos introduzir uma multiplicação. Bom, uma soma e uma multiplicação, né? A soma é como se fosse a soma do R2, né? Tá certo? Soma de dois números complexos seria a soma da parte real e a soma da parte imaginária, certo? Mas também podemos introduzir um produto, né? Que é simplesmente multiplicar os números complexos, dois números complexos, vai ser como se multiplicássemos e de tal forma que I ao quadrado igual a menos 1, tá certo? Então, isso aqui ficaria, a parte real seria x1, x2, né? x1, x2. Agora vai aparecer aqui y1 vezes y2, seria I ao quadrado y1, y2, então menos y1, y2, mais I, aí fica x1, y2, mais x2, y1. Então essa aqui é a grande vantagem de você representar como número dessa forma aqui, não como no R2, né? Tá certo? É essa multiplicação. Então, utilizando a forma polar, na forma polar nós temos Z1 módulo Z1 cosseno θ1
mais I seno θ1 e Z2 módulo Z2 cosseno θ2 mais I seno θ2, tá? Então, fazendo o produto aqui, nós vamos ter o seguinte, Z1, Z2, aí é como se multiplicasse os números reais, módulo Z1, módulo Z2, e esses números complexos aqui. Então, fazendo as contas, isso aqui dá, utilizando aquela regra ali, cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2, não? Vou botar aqui entre mais I cosseno θ1 seno θ2 mais cosseno θ2 seno θ1, tá? Agora, para quem já estudou trigonometria, isso aqui é o cosseno da soma, né? Cosseno θ1 mais θ2, e esse aqui é o seno da soma. Então, essa representação polar, ela é boa para fazer produtos, quer dizer, o Z1, Z2, então, é obtido multiplicando se o módulo vai ser o módulo de Z1, Z2 é o módulo Z1 vezes o módulo Z2, tá certo? E o argumento, né, que é o ângulo do Z1, Z2 é o ângulo do Z1 mais o ângulo do Z2, certo? Ok? Tá, então essa é a grande vantagem do... Bom, então... Agora vamos introduzir outra... Conjugado. Então, dado o Z igual a X mais EY, o conjugado, então digamos que aqui está o X mais EY, o conjugado ele é obtido refletindo-se o ponto Z no eixo real, né? Tá certo? Então o conjugado de Z é X menos Y, tá? X menos Y, ok? Então, com essa notação aqui, a gente tem o seguinte. Bom, primeiro, a soma, conjugado da soma, é a soma dos conjugados. Segundo, conjugado do produto é o produto dos conjugados. Então, isso aqui eu deixo como exercício, não é difícil, utilizando as definições aqui, obter essas propriedades aqui. Agora, o interessante do conjugado é que ele, então, dá uma maneira de você, quer dizer, se você pega o Z vezes Z barra, tá? Então, isso aqui, fazendo as contas, isso aqui é Z ao quadrado, tá certo? Ok? Multiplicando formalmente, né? X mais Y por X menos Y, tá? Aqui. Então dá X2 menos I2, Y2, mas menos I2 é mais 1, então X2 mais Y2, e aqui o X menos Y, e aqui X mais Y, tá? Ok? Então um cancela com o outro. Então, bom, uma observação também é que o C, com essas duas operações de soma e produto, tá? Isso aqui vai ser um corpo, né? É um corpo, tá? Ou seja, essas operações satisfazem as propriedades de corpo, tá? A soma é comutativa, a multiplicação comutativa, tá certo? Existe elemento unidade, etc, né? Associativa, né? Não vou escrever tudo aqui, porque no livro do Duelo acho que tem essa definição formal de corpo, lá do livro de análise na reta mesmo, já tem essa definição de corpo.
Tá? Ok? Bom, então, com essa, mais uma observação sobre essa regra aqui, né? Em que então, o z elevado a n, se você faz z vezes z vezes z, n vezes, então isso aqui dá, na notação, então se o z cosseno θ mais i seno θ, então z elevado a n é cosseno de n θ mais i seno de n θ por indução em n, né? Tá certo? Por indução em n. Então, com isso aqui a gente pode resolver a equação, uma equação algébrica, Zn igual a, tá certo? Então, quais seriam as soluções dessa equação Zn igual a, utilizando isso aqui? Bom, então, a gente escreve o A na forma chamar φ aqui, cosseno φ mais i seno φ, né? E o Z também na forma tá? Então, quê? Não, eu estou querendo resolver essa equação, tá certo? Tá? Eu fixei o A e quero achar quais são os números complexos z, tais que z elevado a n igual a A, tá certo? Eu vou supor A diferente de zero, porque se A for igual a zero, então você vê que o único que satisfaz isso é o z igual a zero, tá? Então eu vou supor A diferente de zero. Então, ok? Então, o que vai acontecer? Então você tem, igualando, utilizando essa fórmula aqui, você tem aqui z elevado a n cosseno de n θ mais i seno de n θ igual a módulo de A cosseno φ mais i seno φ. Tá certo? Então daqui, utilizando que a representação é como se fosse o R2, né, tá certo? Você tem, né? Então, você obtém que z elevado a n, o módulo de z elevado a n igual a A. Agora, isso aqui são números reais, né? Positivos, né? Então, o módulo de z vai ser raiz n do módulo de A. Tá certo? Aqui eu estou supondo, evidentemente, o A diferente de zero. Se o A fosse igual a zero, a raiz n seria zero, então o z seria zero, né? Mas também valeria a fórmula. Mas o problema é que aqui o zero ele não tem argumento, né? Vamos dizer assim. Tá? Tá? Então, daqui você tira o seguinte, que o θ n θ, cosseno de n θ igual a cosseno φ, cosseno de n θ igual a seno φ. Então, para isso ser verdade, o θ é φ mais 2kπ sobre n. Certo? Ok? Então, se somente se θ é igual a φ mais 2kπ sobre n. Tá certo? Bom, então, no caso, quando exemplo, quando A igual a 1, tá certo? A gente vai obter as raízes enésimas da unidade. Então, raízes enésimas da unidade são os números... Então, nesse caso aqui, módulo de A igual a 1 também, né? Tá certo? E o módulo de Z
é raiz n de 1, que é 1. Então, daqui a gente vai obter que o z, ele é da forma cosseno 2kπ sobre n mais i seno 2kπ sobre n. Esse k aqui é um número inteiro qualquer, tá? Ok? Então, evidentemente, como o seno e o cosseno são funções periódicas de período 2π, tá certo? Então, o k vai variar de 0 até n menos 1. Quando ele chegou em n, aqui fica 2π. Então, o k ok? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. As soluções da equação Zn igual a 1 são n pontos, n valores complexos, tá certo? Que estão a distância 1 da origem, tá? Um deles é 1, né? Tá certo? Um deles é 1, ok? Tá? Porque corresponde a k igual a 0 aqui, tá? K igual a 0, cosseno 0 mais i seno 0. Então, um deles é 1, tá? O seguinte, quando k igual a 1, seria aqui um argumento 2π sobre n. Depois você vai ter 2 vezes 2π sobre n, 3 vezes 2π sobre n até n menos 1, ok? Então, esses pontos que são soluções, eles vão formar os vértices de um polígono regular de n lados, tá certo? Então, por exemplo, aí no livro tem uma figura, por exemplo, no caso n igual a 6, você vai ter um hexágono aqui, hexágono regular, n igual a 6, certo? Tá? Então, seriam as soluções. Então, a equação z elevado a n igual a A, ela vai ter n soluções. Tá? Ela vai ter n soluções. Porque quando o seno e o cosseno, você pode ser qualquer k aqui, tá certo? Inteiro, mas esses valores aqui, eles são suficientes para você obter todos os valores, porque acontece que o cosseno e o seno, eles são funções periódicas, de período 2π. Então, vamos dizer assim, quando k igual a n, por exemplo, tá? Quando k igual a n, aqui fica 2π. Fica φ sobre n mais 2π. Aí então, quer dizer, tá entendendo? Como o seno e o cosseno são funções periódicas, período 2π, quando você começa aqui n volta para o zero, entendeu? Tá certo? Quando você fizer n é a mesma coisa que o zero. Você, aqui, por exemplo, aqui, ó, você pegou k igual a 1, k igual a 1 você veio para cá, tá? K igual a 2 você veio para cá, k igual a 3, 4, 5, 6. Aí você voltou no mesmo aqui, entendeu? Tá? A mesma coisa para os valores negativos do k, tá certo? Tá? Ok? Bom, então, agora vamos agora vamos ver algumas desigualdades que vão ser utilizadas aí. Algumas desigualdades já aparecem digamos,
algumas desigualdades já aparecem. Então, vamos definir aqui a distância de Z1 a Z2 como sendo a norma Z2 menos Z1, ou módulo Z2 menos Z1, tá certo? Então, isso aqui é a distância euclidiana, né? Tá certo? Quer dizer, isso aqui seria a raiz quadrada x2 menos x1 quadrado, y2 menos y1 quadrado, tá certo? Ok? Então, nós temos então a desigualdade triangular. Desigualdade triangular, que em termos de norma seria Z1 mais Z2 menor ou igual que Z1 mais Z2. Então, isso aqui é a desigualdade da norma, porque essa norma aqui ela coincide com a norma euclidiana do R2. Então, essa desigualdade vale para qualquer norma euclidiana, né? Qualquer norma em qualquer Rn, né? Tá certo? Ok? Essa é a desigualdade triangular, que dá a desigualdade triangular para a distância, né? Tá? Que é uma consequência, né? E também tem a desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá certo? Desigualdade de Cauchy-Schwarz, que no caso complexo ela diz que tá? Então, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vou deixar como exercício, tá? Bom, vamos ver agora, então, começar a parte, falar alguma coisa sobre a topologia de C, né? Tá certo? Então, vamos começar com os limites de sequências. Bom, evidentemente, a topologia de C ela é a mesma topologia do R2, né? Tá certo? Ok? Você pode ver no livro do Elon Lima, né? Quer dizer, nós vamos considerar, então, a métrica induzida pelo a módulo, né, de Z, tá certo? Definida dessa maneira aí. Então, nós temos o conceito de limite de sequências, que é, você tem uma sequência, vamos denotar uma sequência de várias maneiras, uma delas é assim, uma sequência em C. Então, dizemos que limite Zn igual a Z, ou então, simplesmente, limite Zn sem o N, tendo preferido, igual a Z, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um N0 natural, né? Tal que se N é maior ou igual que N0, então Zn menos Z menor que epsilon, né? Ou então, se vocês podem traduzir isso aqui também da seguinte maneira: se define o disco de centro Z e raio epsilon, isso aqui é o conjunto dos W pertencentes a C, tais que módulo de W menos Z é menor que epsilon, tá certo?
Então, aqui, interpretação geométrica, você tem o Z aqui, aqui o raio, epsilon, e aqui você traça o círculo de raio epsilon e centro Z, tá? E o disco, então, em toda essa região exterior, sem contar com a fronteira. Então, esse é o disco aberto de centro Z e raio epsilon. Disco fechado seria com menor ou igual aqui, tá certo? E o círculo de raio epsilon de centro Z, então, seria com a igualdade. São os conjuntos, os pontos que satisfazem a igualdade aqui, tá? Então, podemos interpretar, então, essa definição, né, da seguinte maneira: para todo epsilon maior que zero, existe um natural tal que se n maior ou igual que n0, então o Zn pertence a esse disco. Tá certo? Zn pertence, tá? Tá? Então essa outra é uma definição equivalente, vamos dizer assim, tá certo? Então isso aí corresponde à definição de limite no R2, tá certo? Então tem todas as propriedades do limite do R2, limite da soma, soma dos limites, etc. Agora, como aqui em C você tem um produto também, então vale que o produto é a função contínua, quer dizer, então o produto também, se eu tenho duas sequências, né? Wn, Vn, Wn, está aqui, limite Zn igual a Z, limite Wn igual a W, então, vale que a soma, limite da soma é a soma dos limites, mas a limite também do produto, tá? É o produto dos limites. Tá certo? Vale também que o limite do conjugado é o conjugado do limite. Tá certo? Ou seja, a função conjugar é uma função contínua. Tá certo? Tá? Qualquer função contínua do R2, se você pega o limite de uma sequência tende para um certo valor, o limite da função da sequência tende para a função do valor, tá certo? Se f é uma função do R2 em R2 contínua, né? Então aqui, interpretando como C, função de C em C contínua, e limite Zn igual a Z, então limite de f de Zn igual a f de Z, né? Tá certo? Então a função conjugar é uma função contínua, né? Função linear, função contínua, certo? Ok? Portanto, vale essa propriedade do limite aqui, e daí e também essa função aqui também é contínua, só que considerando como função do produto cartesiano, C vezes C em C, certo? Então, utilizando essas duas propriedades, nós temos também que limite de módulo de Zn é módulo de Z, tá certo? Ok? E temos também que se o W é diferente de zero, quer dizer, o limite Wn é W diferente de zero, então, limite de Zn sobre Wn é Z sobre W, certo? Ok? Tá, então, limite do quociente. Então, quer dizer, aqui nós temos propriedades parecidas com os números reais, dos limites de sequências de números reais, tá certo? Ok? Bom, então... Então,
Agora, outras propriedades que vêm. Então, toda sequência convergente, né? Convergente quer dizer que tem limite, é limitada, né? Então, isso é verdade em qualquer Rn, né? Qualquer sequência convergente do Rn é limitada, então isso é verdade em R2 também, certo? Toda sequência convergente é limitada, mas nem toda sequência limitada é convergente. Aí vocês podem pegar uma sequência de números reais que é limitada, mas não convergente, é fácil. Por exemplo, menos 1 elevado a n, qualquer coisa desse tipo aí. Então, nós temos o teorema de Bolzano-Weierstrass. Teorema de Bolzano-Weierstrass, que vale em qualquer Rn também. Quer dizer, ou seja, se Zn é uma sequência limitada, então ela possui, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Tá? Então vale o teorema de Bolzano-Weierstrass. Ok. E vale também o critério de Cauchy, quer dizer, eu vou lembrar aqui. Eu vou lembrar rapidamente o critério de Cauchy. Então, primeiro vamos definir aqui sequência de Cauchy. Então, dizemos que uma sequência Zn é de Cauchy se, para todo epsilon maior que 0, existe um n0, tal que, natural, né? Tal que, se m e n são maiores ou iguais que n0, então Zm menos En é menor que epsilon. A distância de Zm a Zn é menor que epsilon, tá certo? Isso aqui, digamos, seria uma definição válida em qualquer espaço métrico. Sequência de Cauchy no espaço métrico é quando satisfaz essa propriedade, tá certo? E nós dizemos que o espaço métrico ele é completo quando toda sequência de Cauchy converge, tá certo? Então, o teorema aqui, que é o chamado critério de Cauchy em si, né? Que, na verdade, é válido também em qualquer Rn, é que uma sequência em C converge se, somente se, ela é de Cauchy. Tá? É de Cauchy. Tá certo? Sequência converge se somente se é de Cauchy. Tá? Então, isso é um critério que é verdade em qualquer espaço Rn, tá certo? Então, não vou insistir aqui, está no livro do Elo, isso aí está na de análise do Rn. Bom, então, vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo é a sequência lambda elevado a n maior ou igual a 1, onde lambda é um número complexo. Eu vou supor diferente de 0. Esse conjunto aqui, C estrela, vai ser notação de C menos 0, tá? C estrela, ok? Então, C estrela, evidentemente, se o lambda fosse 0, a sequência seria constante igual a 0, então não tem muita graça isso aí. Tá, então, primeiro caso,
é se lambda é menor que 1. Lambda é menor que 1. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o módulo, né? Módulo de lambda menor que 1. Nós sabemos que o módulo de lambda elevado a n é o módulo de lambda elevado a n, né? Então, o módulo de lambda elevado a n, como lambda, módulo de lambda menor que 1, isso aqui é uma sequência de números reais positivos com potência de um número menor que 1. Então, tende para zero. Tá certo? Isso aqui tende para zero, né? Então, isso implica que a própria sequência tende para zero, porque pela definição, né? Pela definição, então, qualquer que seja epsilon maior que zero, existe o n0 natural, tal que lambda elevado a n é menor que epsilon. Ou seja, isso aqui diz que, como isso aqui é lambda, módulo de lambda elevado a n, módulo de lambda elevado a n menor que epsilon, diz que a distância de lambda elevado a n a zero é menor que epsilon. Então, tá certo? Então, isso aqui implica que limite lambda n igual a zero. Tá certo? Então, nesse caso, módulo de lambda menor que 1, módulo de lambda elevado a n, tende para zero. Se o módulo de lambda é maior que 1, tá? Então, módulo de lambda elevado a n, isso aqui tende para infinito. Vamos usar essa notação também, né? Módulo de lambda elevado a n tende para mais infinito. Então, a sequência não pode ter limite, porque ela não é limitada, né? A sequência. Não, a sequência. Lambda elevado a n não é limitada nesse caso. Então, não converge, tá certo? Ok. Já que toda sequência convergente é limitada. E, finalmente, quando o módulo de lambda é igual a 1. Bom, nesse caso aqui, o que vai acontecer quando o módulo de lambda é igual a 1? Vamos ver. Então, módulo de lambda é igual a 1, o módulo de lambda n também é igual a 1, tá certo? E a sequência, ela vai... Você pega o lambda, tem um certo ângulo, θ, né? Lambda ao quadrado é 2 vezes θ, 3 vezes θ, assim por diante. Então, lambda n vai ser... O ângulo dele vai ser nθ, tá certo? Ok? Então, você pode imaginar no círculo unitário, né, a sequência, aqui o lambda, né? Lambda ao quadrado, né? Então, essa sequência não tem limite, tá certo? Não tem limite, ok? Então, na verdade, isso aqui, nesse caso aqui, lambda elevado a n converge, a não ser que se somente se o lambda é igual a 1. Lambda é igual a 1, tá certo? Por exemplo, quando o lambda é uma raiz da unidade, esse lambda elevado a k igual a 1, o que vai acontecer? Então, essa sequência aqui, ela tem k valores limites, tá certo? K valores limites. Ela tem k subsequências que tem sequências para essas raízes da unidade, tá certo? Ok? Mas fora desse caso aí, ela é meio caótica aí, ela começa... Bom, então... Vamos ver agora o conceito de séries de complexos, né? Tá certo? Então, uma série de números complexos vai ser uma sequência, que eu vou chamar SN, obtida de uma outra ZN. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que o índice começa no zero, tá certo? N maior ou igual a zero. Da seguinte forma. Ou indutivamente, né? Indutivamente. Então, acho que todo mundo já sabe o que é, mas eu vou colocar formalmente aqui para não ter dúvida.
Então ela é obtida formalmente assim, lambda 0, indutivamente assim, lambda 0 igual a Z0, S0 igual a Z0, Sn mais 1, Sn mais Zn mais 1, não? Certo? É obtida indutivamente dessa maneira aí. Então, isso aqui implica então que o Sn, na verdade, é a soma dos N primeiros aí, tá certo? Ok? Então nós temos, aqui obviamente, nós temos o critério de Cauchy, critério de Cauchy aplicado à série, né? Quer dizer, a série. Quando a série, a notação que eu vou utilizar para a série é simplesmente soma de Zn, tá certo? Independente se ela converge ou não. Se ela convergir, eu vou usar essa notação também para denotar o limite, tá certo? Ok? No caso em que ela converja, tá? Mas eu vou sempre... Isso é uma notação tradicional nos livros textos. Eles falam assim, a série soma, aí escreve a série, não converge, tá? Ou converge, né? Bom, então, essa notação vai ser independente se ela converge ou não. O critério de Cauchy aplicado à série diz o seguinte, soma de Zn converge, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um N0 natural, tal que soma, se tal que se M, N, vou botar aqui N menor que M, então, soma de J igual a N até M, GJ menor que epsilon, tá? Ok? Então, do critério de Cauchy, nós temos... Bom, então é o seguinte, que toda série que é absolutamente convergente é convergente, tá? Então, definição, a série é absolutamente convergente se a série dos módulos, né? Então essa série dos módulos é uma série de números reais, positivos ou nulos, né? Tá certo? Se essa série dos módulos é convergente, tá? Então, uma proposição seria que se a série soma Zn é absolutamente convergente, então ela é convergente, tá? Então isso aí é consequência do critério de Cauchy, porque se ela é absolutamente convergente, vamos demonstrar esse fato aí, demonstração, né? Se a série é absolutamente convergente, eu vou escrever dessa maneira aqui, né? Porque essa aqui é uma série de números positivos, então vou escrever dessa maneira para simbolizar que ela é absolutamente convergente. Uma série de números positivos é convergente, segundo um teorema do Liu Duello, teorema conhecido, se somente se ela é limitada, tá certo? Somente se ela é limitada. Então eu estou escrevendo dessa maneira, dizendo que ela é limitada, então, ok? Então, se essa série aqui converge, isso aqui implica que para todo epsilon maior que zero, nós temos, existe um N0, pelo critério de Cauchy, né, tal que se M maior que N
maior ou igual que N0, então soma de ZJ, J de N a M, menor que epsilon. Mas pela desigualdade triangular, isso aqui é maior ou igual que soma de J igual a N até M de ZJ. Tá? Isso aqui é a desigualdade triangular generalizada, vamos dizer assim, né? Para mais de dois elementos. Né? Okay? Então, isso aqui implica que a própria série sem módulo, ela satisfaz ao critério de Cauchy, logo ela é convergente. Tá certo? Logo ela é convergente. Ok. Então, mas nós temos também... Então, vamos ver um exemplo de uma série que é um exemplo bem útil. É a série geométrica. Então, tá? Série geométrica. Então, no caso aqui, o SN é 1 mais lambda elevado a n. Tá certo? Se eu multiplico o SN por 1 menos lambda SN, o que vai dar isso? Tá? Então, usando as propriedades da soma e multiplicação, você tem que... Isso aqui é 1 mais lambda n menos lambda mais lambda n mais 1, certo? Ok? Então, simplificando os termos intermediários aqui, você tem, isso aqui é 1 menos lambda n mais 1, certo? Então, a gente conclui o seguinte: se lambda é diferente de 1, então o SN é 1 menos lambda n mais 1 sobre 1 menos lambda, certo? Então, a gente vê que essa série vai convergir somente se o lambda tem módulo menor que 1, tá certo? Tá? Então, se módulo de lambda menor que 1, o numerador aqui, essa parte do numerador tende para zero. Então, o SN tende para 1 sobre 1 menos lambda, certo? Ok? E se o lambda, módulo de lambda igual a 1, isso aqui não tem limite, tá certo? Mesmo quando o lambda é igual a 1, porque quando o lambda é igual a 1, isso aqui é não limitado, é 1 mais 1, é n mais 1, tá certo? Ok? E quando o lambda é maior que 1, a série não é limitada, então não pode convergir, tá certo? Então ela converge somente se o lambda é diferente de 1, é menor que 1, tá certo? Então a série converge somente se o lambda menor que 1, tá certo? E nesse caso converge para esse valor aqui, ó, 1 sobre 1 menos lambda. E essa série aqui, ela converge também, quando o lambda em módulo é menor que 1, ela converge também absolutamente, né? Ok? Converge absolutamente também, ok? Ok, então, daí nós tiramos alguns critérios de convergência. É o critério da razão e o critério da raiz, tá certo? Que são, na verdade, comparações com a série geométrica, tá? Ok? Então, o critério, vou enunciar aqui, critério da razão. Então,
considerar uma série soma de Zn, de números complexos. Então, vale as seguintes propriedades. Se aqui, isso aqui é notação lim-sup, né? Depois eu defino lim-sup. Aqui eu vou supor, então, Zn diferente de zero para todo n. Se o lim-sup é menor que 1, aqui eu vou... Então, a série converge absolutamente. B. Se o lim-inf é maior que 1, a série diverge. Tá? Então, vou lembrar aqui o que é o lim-sup e o lim-inf. Tá? Lim-sup e o lim-inf. Então, dada uma sequência de números reais, no caso ali são sequências de números reais, né? Porque estou pegando módulo, né? Então, dada uma sequência de números reais, você define, então, Tn, uma sequência de reais, números reais, né? Certo? Então você considera o conjunto AN é o conjunto dos TJ, J maior ou igual que N. Tá certo? Ok? Então, o que acontece com esse conjunto? O AN mais 1, né? O AN mais 1 está contido no AN, certo? Para todo N, tá? Ok? Então, o que vai acontecer? O supremo desse conjunto aqui é maior ou igual que o supremo desse, tá certo? Tá? Porque esse aqui está contido nesse, né? O supremo do AN mais 1 é menor ou igual que o supremo de AN, certo? Não é isso? E o info é maior ou igual, né? Tá? Então, essa sequência de supremos, evidentemente isso aqui podia ser infinito, né? Podia ser mais infinito esse supremo, mas vamos excluir esse caso. Vamos supor que a sequência é limitada. Tá? É limitada, só para simplificar. Certo? Sequência limitada. Então, essa sequência de supremos, ela sendo limitada, isso aqui sempre existe, esse supremo, certo? Então, esse supremo é uma sequência, forma uma sequência decrescente, tá certo? Como é uma sequência decrescente, ela converge, tá certo? Ok? Então, existe o limite, que é o ínfimo, na verdade é o ínfimo, né? Do supremo dos AN. Existe esse ínfimo aqui, tá certo? Isso aqui é o limite, quando n tende a infinito, dessa sequência suprema de AN. Certo? Então, isso aqui é chamado, por definição, é o lim-sup da sequência Tn. Lim-sup da sequência Tn, certo? E o lim-inf, analogamente, seria, essa sequência aqui ela é crescente, então o lim-inf é exatamente o supremo desses ínfimos aqui. Tá certo? Opa! Hã? Pegar esses supos e ínfimos em relação ao módulo que você definiu. Não, aqui, essas sequências que eu estou considerando
para definir o lim sup e o lim inf, tem que ser sequências de números reais, tá certo? Para você poder ter a relação de ordem, entendeu? Que nos complexos você não tem uma relação de ordem natural, entendeu? Como nos reais. Nos reais você tem a relação de ordem natural, que é ligada, inclusive, à topologia dos reais, tá certo? Ok? Mas no caso dos complexos, não existe uma relação de ordem que, digamos, seja ligada à topologia, tá certo? Porque é o R2. O R2, tá certo? Né? Você não tem uma relação de ordem natural. Mas aqui eu estou considerando sequências de reais, porque é quociente dos módulos, tá certo? Na verdade, são até reais positivos aqui, tá certo? Ok? Bom, então, só para ilustrar, vamos provar uma das afirmações, a primeira afirmação ali, tá certo? Vamos provar a primeira afirmação. Tá, então, eu vou supor, então, que a prova de A, né? Tá certo? Prova de A. Então, eu vou supor, então, que o lim sup de Zn mais 1 sobre Zn é um número lambda menor que 1. Tá? Ok? Então, o que vai acontecer? Vamos usar a definição aqui. O lim sup vai ser o ínfimo desses supremos aqui, tá certo? Então, se o lim sup é lambda menor que 1, então eu vou fixar aqui um alfa entre lambda e 1, tá certo? Seja alfa entre lambda e 1, tá? Então, o lim sup é isso aqui, então vamos chamar essa sequência aqui de Tn, certo? Tn é módulo Zn mais 1 sobre módulo Zn. Então, isso aqui quer dizer que existe um N0, não é isso? Então, vamos fazer epsilon. Então, vamos fazer aqui. Aqui está o 1, né? Está o lambda, aqui está o alfa. Tá? Então, vamos dar um epsilon. Epsilon igual a isso aqui, tá certo? Então, então, existe o N0, tal que se N maior ou igual que N0, então nós temos que, na verdade, o sup de AN, que essa sequência que a gente está considerando é um sup de AN, né? Certo? Então, o sup de AN é menor que lambda mais epsilon, né? Ok, lambda mais epsilon é menor que alfa, certo? Ok? Então, o sup de AN é menor que alfa, tá? Mas se o sup de AN é menor que alfa, então isso aqui significa que se N maior ou igual que N0, né? Então o Tn é menor ou igual que alfa, concorda? Para todo N, o Tn é menor ou igual que alfa, tá certo? Bom, mas aí isso aqui é Zn mais 1 sobre Zn menor ou igual que alfa, certo? Para todo N maior ou igual que N0. Então, vamos escrever essa relação aqui. Zn0 mais 1 sobre Zn0 menor que alfa. Zn0 mais 2
sobre Zn0 mais 1 menor que alfa, e assim sucessivamente, certo? Zn mais 1, vamos botar Zn sobre Zn menos 1 menor que alfa, tá? Então, multiplicando essas desigualdades aqui, você vê que vai sumir, esse aqui vai sumir com esse aqui vai sumir com o seguinte. Então vai ficar Zn sobre Zn0 menor que alfa elevado a N0 menos N. Uma coisa desse tipo aí. N menos N0. Certo? Concorda? Tá? Ok, então isso aqui vai implicar que a série é absolutamente convergente, porque você pode compará-la com, a partir do termo N0, ela é comparável com a série geométrica de razão alfa, tá certo? Ok? Então essa série aqui vai acabar convergente, tá? Ok? Absolutamente convergente, logo a série em si é convergente, tá certo? Então, na verdade, esse critério da razão é um critério de comparação com a série geométrica, tá certo? Assim como o critério da raiz também, tá certo? O critério da raiz é parecido, só que entra com a raiz, tá certo? O critério da raiz diz o seguinte: então, mesma coisa, você tem a série Zn. Então, vamos chamar de lambda, o lim sup de raiz n de Zn, certo? Então, se lambda é menor que 1, a série é absolutamente convergente. E B, se lambda maior que 1, a série é divergente. Nesse caso aqui, na verdade, a sequência Zn não é limitada, nesse caso aqui. Tá? A mesma coisa no caso do critério da razão. O critério da razão é quando o lambda é maior que 1, né? Então, é porque quando o lambda é maior que 1, então é porque a série é o lim-inf, no caso. O lim-inf é porque... Aqui a demonstração é parecida, porque... Opa! acontece quando o lambda é exatamente igual a 1? Nada se pode afirmar. No caso igual a 1, vamos ver exemplos daqui a pouco, tá certo? Quando o lambda é igual a 1, tem casos em que converge e outros casos que não convergem, entendeu? Aí vale também para séries de números reais, é o mesmo tipo de fenômeno que acontece no caso dos números reais, tá certo? Tem casos que convergem, outros que não convergem. Até casos que até convergem absolutamente, entendeu? Tá certo? Bom, então, esse caso aqui, essa demonstração é parecida com a anterior, tá certo? Você fixa a prova de A, então, aqui o lim sup raiz n, Zn igual a lambda, né? Vamos supor que o lambda é menor que 1, faz a mesma coisa, você fixa aqui um alfa entre lambda e 1, tá certo? E você vai concluir, usando um argumento parecido com esse aqui, que existe o N0, tal que isso aqui é menor ou igual
raiz n Zn menor ou igual que alfa para n maior ou igual que n0. Então aí você conclui que o Zn é menor ou igual que alfa elevado a n, tá certo? Logo, você pode comparar com a série geométrica, tá certo? Ok? Agora, no caso contrário, no caso em que o lim sup é maior que 1, o que vai acontecer? Aí, o lambda é maior que 1, não é isso? Aí você fixa um alfa entre lambda e 1. Aí você vê o seguinte, que vai existir uma infinidade de valores da sequência que estão maiores que alfa. E alfa sendo maior que 1, tá certo? Então, quando é maior que alfa, maior que 1, o Zn, aqui nesse caso aqui é menor ou igual que alfa n, mas se fosse maior ou igual que alfa, o Zn seria maior ou igual que alfa n. E a sequência aqui não é limitada porque o alfa é maior que 1 no segundo caso. Tá certo? Ok? Tá, então... Agora, para terminar a aula, então, eu vou falar... vou dar antes de passar para o teorema que eu estou em mente aqui, bom, eu vou responder a pergunta dele aqui. Ele falou que quando o lim sup é igual a 1, né? Tá certo? Então, os exemplos típicos são... por exemplo, essa série aqui, 1 sobre n ao quadrado. Essa série aqui. Então, se você olha, por exemplo, o critério da razão, tá certo? O critério da razão. Não? Você tem a n mais 1 sobre a n, dá 1 sobre n mais 1 ao quadrado, sobre 1 sobre n ao quadrado. Então, o limite aqui é 1, tá certo? O limite é 1, mas ela converge absolutamente, tá certo? Converge absolutamente. Ok? No livro do Elon, ele faz esse limite aí. Ele prova esse fato aí. Ok? Agora, se você pega a série harmônica, né? Essa aqui diverge, né? Essa aqui diverge. Também está feito no livro do Elon, mas o limite também é 1, tá certo? Pelo critério da razão. E no caso do critério da raiz é a mesma coisa, certo? Então, no caso, tanto da razão quanto da raiz. Agora, o teorema que eu tenho em mente aqui é o seguinte, que eu tinha em mente, é o teorema de renumeração das séries. Tá? Você tem o seguinte teorema. Então, vamos considerar a série. Uma série de números complexos. Tá? Então, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, a soma de Gn é absolutamente convergente. Bom, B. Para toda
reordenação φ a série soma Z φ de N é convergente, tá? E finalmente ser as séries soma real, aqui são séries de números reais, né? E soma são absolutamente convergentes. Bom, então, uma reordenação é uma bijeção, né? É uma bijeção, tá certo? Uma bijeção qualquer, tá certo? Ok? Então, quando um dos três, uma das três condições é verdadeiras, condições é verdadeira, então vale que tá? Ou seja, você pode, uma série absolutamente convergente, essa é a parte mais interessante, é a seguinte, é que uma série absolutamente convergente, de números complexos, você pode reordenar ela à vontade, tá? Ok? Que vai dar sempre o mesmo limite. Tá? Bom, então, A implica B, não é muito difícil. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte. No caso de números reais, série de números reais, tá? Professor, Opa. aquele quando uma seria uma nova informação também? Hã? Qual? Vamos falar, quando uma das três condições verdadeiras são outra. Quando uma das três condições é verdadeira, então, quando uma das três é verdadeira, as três são verdadeiras, porque elas são equivalentes, tá certo? Então, quando uma das três é verdadeira, então, para toda reordenação que você toma, essa série aqui é convergente, tá? Então, o que eu estou afirmando é que o limite é o mesmo, entendeu? Não depende da reordenação que você fez, tá entendendo? Tá? Então, o fato de ser absolutamente convergente vai implicar que você pode reordenar à vontade a série, entendeu? Tá? Ok, então, uma observação é que o A é equivalente ao C, né, porque não é difícil ver isso, tá? Você tem chamando xn real, zn, yn imaginário de zn. Então você tem o seguinte, que o módulo zn raiz quadrada xn quadrado mais yn ao quadrado, não é isso? Isso aqui é menor ou igual que xn mais yn, tá? Isso aqui é por causa da desigualdade triangular, menor ou igual que xn em módulo mais yn. Então, se essa série converge absolutamente, né? Aliás, se essas duas aqui convergem absolutamente, implica que essa aqui converge absolutamente, porque essa aqui é limitada, né? A soma do xn é limitada, a soma do yn. Então, se implica A é bem fácil, né? Se implicar A é bem fácil, tá?
Ok? Agora, essa norma aqui, esse é módulo xn mais módulo yn, isso aqui está o Zn, né? Se não me engano, isso aqui é menor ou igual que tem uma constante aqui que vale essa desigualdade aqui, que eu não me lembro agora qual é, mas acho que é raiz de 2, uma coisa assim, certo? Ok? Tem uma constante aqui. Então, se essa aqui é absolutamente convergente, essa aqui vai ser absolutamente convergente também. Certo? Então, A, se somente se C, é fácil, deu? Tá? Agora, por outro lado, evidentemente, se essas séries aqui são absolutamente convergentes, então tem um teorema no livro do Elon, de análise na reta, que mostra que você pode reordenar elas à vontade, entendeu? Então, se você pode reordenar elas à vontade, você pode reordenar essa aqui também, entendeu? Agora, a equivalência com B é um pouquinho mais sutil, porque aqui a gente não está dizendo que ela é absolutamente convergente, está dizendo que é convergente só, tá certo? Ok? Então, isso aí depende do teorema chamado teorema de Riemann, que diz o seguinte: quando uma série de números reais é convergente, mas não é absolutamente convergente, então você pode reordenar ela para obter qualquer limite, entendeu? É um teorema de Riemann. Então depende desse teorema, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas então, uma vez que você provou A se somente se C, tá certo? Então, vale essa relação aqui, que é o que nós vamos utilizar mais aí no curso, tá certo? A gente pode ver a prova total no livro, tá certo? Utilizando o teorema de Riemann, tá certo? E, bom, e tá feita aí toda a demonstração. Então, o que eu vou utilizar nessa reordenação aqui é o seguinte: você pode agora somar famílias de números complexos, desde que estejam indexados num conjunto enumerável, tá certo? Digamos que você tem uma família. O que é uma família? Uma família é uma função do conjunto J em C, que a cada J pertencente a J associa o número complexo ZJ. Tá? Agora, quando esse conjunto J é inumerável, tá? Então você pode definir o que é uma família somável. O que é uma família somável? É tal que existe uma enumeração aqui, né? Existe uma enumeração, tá? De N em J, tal que a soma, né, φ de N em J, tal que a soma de Z φ de J, φ de N, né? N maior ou igual a 1, essa soma aqui é absolutamente convergente. Então você diz que a família é somável quando isso acontece. Então, acontece que esse limite aqui, pelo teorema lá, ele não vai depender da enumeração que você fez aqui, entendeu? Qualquer enumeração, qualquer bijeção que você faz de N em J, tá? Vai dar o mesmo limite, tá? Então não vai depender da enumeração. Aí por que eu quero isso aí? Eu quero pelo seguinte, porque em alguns casos nós vamos indexar as séries em N ao quadrado, por exemplo, ou em N ao cubo. São séries duplas, séries triplas, entendeu? Coisas assim do tipo soma I igual a 1 até infinito, J igual a 1 até infinito,
de Z e J. Então, nós estamos fazendo uma enumeração aqui, na verdade, duas maneiras de enumerar. Você pode enumerar primeiro essa parte aqui, depois essa, entendeu? E vice-versa. Então, isso aqui, esse conjunto é enumerável, isso aqui, né? Está certo? Produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Então, quando eu pegar uma série dupla, então já fica claro o que eu quero, né? Eu vou supor que a série é absolutamente convergente, a família é absolutamente convergente. Quando isso aí for verdade, eu posso trocar aqui à vontade, né? Posso trocar à vontade o símbolo de somação, tá? Porque não depende da numeração que eu dei aqui, entendeu? Tá certo? Esse é que é o objetivo desse teorema, tá? Digamos, você garantir que você vai trocar à vontade nesse tipo de soma aqui, entendeu? Isso a gente vai utilizar aí para frente, tá? Vamos parar por aqui. E na próxima aula, então, vamos ver se já dou uma lista de exercícios, uma coisa assim, tá?